Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo semanal do Forex. Essa semana, se vocês perceberem, peço desculpas que na quarta-feira acabei não conseguindo gravar o vídeo por conta da aula do treinamento que estava acontecendo. Ela foi mais longa que o esperado e isso acabou impactando na gravação do vídeo. Mas prometo que agora, essa semana, vou me organizar e agora a gente vai começar a fazer os treinamentos e as gravações dos vídeos dentro dos horários previstos, mesmo porque a gente tinha que organizar e isso aí vai ajudar. Foi um caso à parte, mas tenho certeza que nas próximas semanas tudo tá normal de novo. Então, falando já em Forex, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque dessa forma o YouTube vai estar entendendo que a gente está conseguindo ajudar mais pessoas e vai estar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. O canal vem crescendo graças a isso, graças ao compartilhamento, os comentários, tudo isso ajuda, pessoal. Então é muito importante que vocês comentem o que gostaram, o que não gostaram, deixem suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, tudo isso que a gente vai estar vendo e programando para as nossas próximas transmissões. Beleza? Então, bora falar aqui do nosso Forex. Antes, eu queria só deixar um recadinho. Não se esqueçam que a gente tem uma parceria com a Axie Corretora, uma das maiores corretoras Forex do mundo, né? Com escritório aqui no Uruguai, está sempre perto da gente. É uma corretora séria, estruturada, parceira do Manchester City, ou seja, estar em grandes eventos e com grandes parceiros é sempre muito importante. E aí a gente vê o tamanho, né? E a credibilidade dessas empresas. Então, se você quer operar Forex e ainda não tem sua corretora, abre a conta na Axie. Nós temos uma parceria com o canal, onde você abrindo conta com depósitos entre 200 e 2 mil dólares, você recebe 30% de bônus para operar. Ou seja, depositou 200 dólares, já vai sair com 60 dólares a mais aí na tua conta para você sair operando e aprender. E com 200 dólares, que nada mais é do que os mesmos R$ 1.000 que vocês usam para operar no Brasil, você vai poder trabalhar com lotes micro, lotes fracionados, e isso aí vai te ajudar muito no teu desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de Smart Money, que é um operacional que vem do Forex, é muito utilizado, respeita demais, então vocês aproveitem essas oportunidades para estar fazendo aí, mudando um pouco o patamar de operações de vocês, beleza? Então bora começar aqui com o nosso estudo, onde a gente vai estar falando aqui do nosso EURUSD nesse primeiro momento. Começando, eu vou fazer os estudos hoje dentro do 4 horas, tá, turma? Que eu acho que a gente fica mais resguardado. Lembrando que o Forex a gente trabalha com operações mais longas. Então, o que que acontece? O preço chegando dentro das regiões do 4 horas, basta vocês diminuírem o time frame para os 5 minutos e com isso estarem procurando pelas operações, tá? A gente não costuma ficar operando contra a tendência, a gente tem as operações bem definidas no Forex, então isso é muito importante, certo? Começando aqui o nosso EURUSD, a gente tem aqui uma situação onde ele veio testar essa região aqui de fundo, já tocou por 2 vezes esse order block. Vocês percebam que ele está numa consolidação onde ele veio, pegou a liquidez em cima, pegou a liquidez embaixo e agora voltou a testar a parte de cima. Tem que ficar atento pelo seguinte, pessoal, ele deu essa rejeição aqui, pode ser que ele esteja vindo buscar liquidez nessa zona aqui para depois subir para o próximo nível. Lembrando que essa região aqui é uma região importante, tá? Então, o que vocês precisam saber? O que vocês precisam ter em mente é o como operar, né? Se a favor da tendência, observando o que o preço está fazendo. Então, aqui a gente tem uma região onde a gente, teoricamente, se for arriscar por operações, você vai arriscar por operações de compra, né? Caso o preço não perca esse fundo aqui.
né? Por quê? Porque você vai estar operando esse pullback aqui até que ele chegue na região de venda. Lembrem, nós temos uma região vendedora muito forte lá em cima. Tem esse order block aqui, que aqui é o ponto principal de venda desse ativo. Se ele chegar nessa região, vai ser um fator bem importante aí, visto que o quê? Ele perdeu esse choque, desceu mitigando até essa outra zona de order block. Agora ele pode estar voltando para essa região para depois tomar o caminho contrário. Então, de qualquer forma, vocês têm o quê? Um operacional onde, se o preço está consolidado aqui, é tomar decisões que sejam mais inteligentes. Ou seja, se eu tenho 50%, eu espero o preço retrair nessa região. Se ele me der uma compra, eu vou trabalhar comprado. Primeiro alvo, 50% do movimento, que ele pode bater ali e voltar. Segundo alvo, order block na região de oferta, também que ele pode fazer isso e voltar. Então vocês têm que ter muita cautela na forma como operar, visto que na sexta-feira esse impulso que ele foi ocasionado pelo payroll, né? Então você tem uma movimentação rápida acontecendo, assim como teve nessa descida aqui, né? Então já deu para vocês perceberem que essa zona aqui foi uma zona que não teve interesse de negociação. E agora a gente precisa esperar por novas regiões. A gente não vai tomar nenhuma decisão aqui, vocês têm que esperar. Quando a gente coloca aqui no gráfico de 1 hora, vocês percebam que aqui, ó, nós tivemos esse choque, né? E o preço foi lá na região de oferta. E agora ele está retornando. Então a gente tem que fazer o quê? Analisar o que o preço está fazendo, traz para 15 minutos, traz para 5 minutos. Aí vocês vão ver, ó, que o preço ele simplesmente parou, né? Ele não teve liquidez na sexta-feira para fazer nada. Então agora é aguardar a abertura de segunda-feira, né? De hoje, que a Bolsa de Londres abre na madrugada de domingo para segunda. Tá aguardando para ver quais serão as decisões a serem tomadas. Aqui, as regiões que precisam ter atenção. Essa aqui de baixo, essa outra região aqui foi uma região que o preço ficou trabalhando um bom tempo em cima dela, né? Que também é uma região, pode ser uma região onde dê sinais compradores, né? Então essas são as duas regiões abaixo para ficarem atentos. Lá em cima nós temos o que? Os 50% do movimento, que teoricamente é para ser o alvo, tá? É para ser o alvo dessa venda, dessa compra, caso aconteça. E se por um acaso ele passar, aí nós temos depois os outros níveis lá de cima. Mas lembre-se, como eu sempre falei, se nós estamos em uma tendência de baixa, a expectativa é que o preço retraia 50% do movimento, né? Ele pode retrair mais? Pode, como tem possibilidades para isso, visto que ele não perdeu esse fundo. Mas a gente trabalha com expectativa nossa em relação ao mercado. Expectativa e alvo técnico é o preço chegar naquela região ali. Se ele passar, beleza, está no lucro. E é assim que funciona, certo? Então essas são as regiões aí que a gente tem para tomada de decisões no Euro USD. Beleza, turminha? Bora passar para o nosso próximo aqui, que é o dólar ien, tá? O dólar ien, que é um ativo, ele tem uma margem necessita de uma margem um pouquinho maior para operar, visto que ele é mais caro, mas é um ativo muito interessante que ele toma movimentos muito claros, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós tínhamos ele vindo numa tendência bem clara de baixa, aonde ele chegou nessa zona aqui, ele começou a retrair, fez o choque e começou uma onda de subida, tá? Aqui nós temos um movimento muito forte, sem paradas, que ele chegou até lá em cima. Ele passou dessa região aqui de liquidez. E percebam, depois que ele passou daqui, ele voltou e já teve rejeição, tá? Então, o que a gente tem a esperar do Euro
do USD-JPY. A gente tem aqui, ó, o preço trabalhando dentro dessa região aqui, desse order block. Só ajustar ele aqui no order block de 1 hora. Esse cara vermelho aqui é o nosso order block vendedor aqui de 1 hora. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil a marcação. Tá? Então, nós temos essa região. Vejam que o preço segurou, voltou e ele fechou o mercado querendo romper esse nível. Tá? O que vocês precisam estar atentos aqui? Isso aqui pode ter sido uma captura de liquidez nesse fundo para o preço da continuidade de alta. Tá? Isso é o mais provável que aconteceu. Ele capturou liquidez dessa região aqui para levar o preço até lá no fundo para depois voltar a subir. Aqui ele está numa região onde ele está meio caro para você pensar em tomar decisões de compra. Tá? Então, e ele também é aquele mesma coisa. O fechamento de sexta ele normalmente é sem liquidez. Então tem que aguardar a abertura da bolsa hoje para ver como que o preço começa a se movimentar e só aí então pensar em tomar decisões. Lembrando que ele tem um primeiro ponto de parada aqui no gráfico do 15 minutos, que é esse cara aqui. Então, o que pode acontecer? Ele pode vir aqui, testar essa região, vir tentar romper fundo de novo, ou para ir nessa região, ou falhar para subir. Tá? De qualquer forma, assim, essa região aqui é uma região que o preço pode segurar, então estejam atentos a ela. Como o preço vem em tendência de baixa e perdendo fundos, é o mais coerente a fazer, esperar o preço chegar naquela região de oferta para tomar decisões na ponta vendedora. Certo, turma? Então, isso é o que a gente tem de observação para o dólar ien para essa semana. Vamos dar uma passadinha aqui para o nosso próximo, que é o dólar australiano, dólar americano, o AUD-USD. Ele também está numa região de consolidação. Percebam o seguinte, ó, no gráfico de 1 hora, o que ele está fazendo? Nós temos assim, ó, essa região aqui, ele segurou, e a gente está com ele fazendo topos mais altos. Tá vendo que ele está nessa abertura aqui? Tá? Então, o que a gente tem que tomar por decisão aqui? Primeira coisa, vamos dar uma analisada no 4 horas para ver o que é que está vendo aqui. Ó. O preço ele estava em queda livre. Ó, e ele está em queda livre ainda porque ele vem perdendo níveis. Tá? Então, e olha como que ele trabalha. Ele normalmente faz essa base e depois ele dá uma esticada. Tá fazendo uma outra base. Agora vamos ver se ele vai esticar até aqui para depois vir ou se ele vai continuar de novo, tá? Isso é a observação que a gente tem que ter nessa descida do AUD-USD. Tá? Ele não está numa região, ele está numa região compradora, porém com movimento vendedor. Então, mesmo que ele esteja numa região compradora de um time frame maior, eu sei que ele tem um alvo aqui. Ele tem um alvo muito importante, que é esse imbalance aqui de baixo. Então, visto isso, o que eu vou estar sempre procurando? Volta à venda. Essa é a regra básica que a gente usa para operar no Smart Money. Se o preço está descendo, eu vou esperar ele subir para vender. Essa é a regra pura e simples desse nosso operacional, tá? Então aí aqui eu vou deixar, nós temos essa região aqui que é importante, tá? Onde o preço ainda pode vir aqui capturar a liquidez antes de descer, mas de qualquer forma tem que esperar a decisão nesse range aqui, ó. Ele está nesse range aqui fechado, enquanto ele se encontra aqui dentro, existe uma consolidação. E na consolidação você faz o quê? Você compra no fundo e vende no topo. Sabendo que 1 hora você vai poder tomar um stop, porque o preço vai resolver para o lado que ele vai. Tá? Então, essas são aqui as poucas mudanças nas marcações do AUD-USD que a gente tem para essa semana.
por conta dessa consolidação que ele está nesse meio de caminho aqui. Nós temos, olha aqui, nós temos alvo vendedor em cima e um imbalance embaixo. E ele travou no meio do caminho. Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai estar adivinhando o lado que ele vai estar fazendo. Então, o certo é você esperar ele definir, ver se ele vai subir para dar uma venda ou se ele vai descer para chegar nesse imbalance aqui e virar para dar uma compra para nós. Aí sim você vai tomar algum tipo de decisão. Certo? Então, bora falar do XAUSD, o ouro. O ouro está fazendo umas movimentações muito interessantes aí, turma. Tá num movimento aí bem agressivo, né? Ele vem deixando imbalances e regiões vendedoras aí para cima que ele tende a querer ir buscar, né? A primeira delas que a gente tem é essa aqui, que é o próximo alvo do ouro, né? Visto que ele está fechando aqui nessa zona de liquidez. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que ele está chegando nessa liquidez aqui, o mercado vai entender isso daqui como sendo uma proteção, né, do preço. E aí o que acontece quando o mercado entende que é uma proteção do preço? Ele vai estar com seus stops posicionados abaixo, logo atrás. E aí o que acontece quando isso estoura? Estoura que aí o preço acaba indo para o sentido contrário, porque esses stops é o que dá impulsão para o preço ir a outros patamares, tá? Depois a gente tem aqui em cima essa nossa nova região aqui, tá? E depois lá em cima o imbalance. Então isso que a gente tem aqui pro ouro, tá? Nós estamos numa região onde está predominando o movimento de compra de um pullback aí. Então, isso que vocês têm que estar atentos aí no ouro. Não querer encontrar reversão, pessoal, porque o ouro é um par nervoso, tá? Ele se movimenta muito forte em ambas as direções. E aí vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Fica mais curto isso aí, porque isso aqui é 4 horas, então não precisa ir tão longe assim. Vocês precisam tomar realmente muito cuidado com ele, para que não tenham prejuízos maiores aí, tentando operar ele com incertezas. Nós tivemos aqui o choque. E agora nós acabamos de ter um boss, que é o que está fazendo esse movimento em curso. Tá? Então, o que a gente tem que aguardar? Se o preço virou agora e fez um boss, agora a nossa intenção é que ele vá até aqui, volte, para depois buscar o próximo nível. Então, esse é o tipo de operação que vocês precisam esperar, né? Esperar ele chegar nessa zona de oferta ou na região de demanda para tomar decisão. Em meio de caminho, a gente não faz nada, não tem nenhum contexto para você estar olhando para o gráfico e falar assim, ó, eu vou comprar ou vou vender. Não, aí onde o preço está, é hora de analisar, até se você quiser pula por 1 hora e vocês vão ver que ele está tentando romper, né? E se ele romper, o próximo alvo é lá em cima. O próximo alvo é lá em cima, né? Perto desse topo duplo que a gente tem aqui. E depois ele pode dar impulsão para o preço chegar lá em cima, visto que aqui é onde estão os stops dos vendidos, né, turma? Então, essa é a observação que vocês precisam ter para operar de uma forma tranquila e eficiente. Beleza? E para finalizar aqui, vamos dar uma passadinha na nossa Bitcoin BTC-USD, que está num movimento que a gente não consegue nem ter noção ou pensar em alguma coisa que não seja vender o Bitcoin nesse momento, tá? Tá só perdendo fundos, se afundando cada vez mais, né? E agora está buscando os níveis de baixo. Então, o que a gente tem ali para baixo como próximos níveis? A gente tem esses cara aqui e depois esse outro aqui. Então, as duas regiões que a gente tem, o preço pode parar. Então, são nelas que vocês precisam ficar atentos para a tomada de decisão.
Lembrando, né, pessoal, o Bitcoin é um ativo muito instável, né? Tem uma volatilidade extremamente alta, é perigoso, então tomem cuidado com qualquer operação que envolva esse ativo, beleza? Então não tem nem muito mais do que a gente falar, porque nós temos aí algumas regiões em específico do BTC, né? Para estar tomando decisões. Tem essa outra aqui em cima também. Então percebam que tudo que for falado e movimentado aqui em relação ao Bitcoin está gerando uma certa incerteza por conta do tanto de preço de valor que ele já perdeu até agora, tá? Então, prestem muita atenção, tomem cuidado com esse ativo e se tiver que pensar em alguma coisa, seria perto das extremidades e não aqui nesse meio de caminho. Beleza, turminha? Então era isso, mais um estudo nosso do Forex aí nesse domingo. Eu espero ter contribuído para vocês terem uma boa semana. Eu espero que vocês aproveitem, estudem, façam uma excelente semana nas suas operações e que tenham todos uma ótima semana, certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até quarta no nosso próximo estudo de Forex.